Olá! Bom dia! Este é o Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. O primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Começa hoje a Semana Mundial do Aleitamento Materno. É o Agosto Dourado, que vai fazer um alerta para a importância da amamentação, não só para a saúde da criança, mas de toda a família. Stephanie dá o peito a Mariana, enquanto Melissa recebe a atenção da enfermeira. As gêmeas nasceram há uma semana no Hospital Odete Valadares, referência nacional na área. Mãe e filhas devem ter alta em breve, após todas as orientações e cuidados para esta nova etapa da vida delas. Aqui eu recebi tudo, me ensinaram a tirar leite, elas falam sempre para tentar dar o peito, né? Para evitar a mamadeira. Vai sair mais segura, assim como mãe, são os seus primeiros filhos? Vou sair mais segura. O Odete Valadares tem o banco de leite mais antigo de Belo Horizonte. São 32 anos de atuação. Todos os meses, a unidade capta 300 litros de leite a domicílio. Depois, uma equipe especializada trabalha no tratamento térmico para garantir a qualidade do material, que chega a 1.400 mães que tiveram bebês prematuros ou foram desmamados precocemente. A partir de amanhã, o hospital também terá programação especial dedicada ao Agosto Dourado, campanha nacional sobre o valor do aleitamento materno. O leite materno ele tem todas as propriedades necessárias para o bebê crescer forte e saudável. Proteínas, anticorpos de defesa, vitaminas, ácidos graxos essenciais, tudo na medida certa para cada necessidade do bebê nessa construção do corpo dessa criança. Além disso, fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho. Então, a importância da amamentação para essa mãe e para esse bebê. O bebê vai ficar uma criança mais tranquila, mais próxima da mãe, da família, gerando uma cultura de paz mesmo na família com esse aleitamento materno. Bonecas para resolver conflitos de família. A técnica está sendo usada pela primeira vez no Tribunal de Justiça do Rio, em audiências de conciliação. A atividade se baseia na justiça restaurativa, que busca a solução de conflitos pela sensibilidade, como mostra o repórter Tiago Pimenta. Pode até parecer aula de artesanato, mas por meio dessa dinâmica, esse grupo resolve questões importantes na justiça. A Casa da Família, no Fórum Regional da Leopoldina, no Rio de Janeiro, utiliza a confecção de bonecas africanas para criar o ambiente adequado para a mediação de conflitos. A ideia é que o conceito de justiça e as soluções sejam elaborados pelos próprios participantes, que aprendem a ressignificar as relações. O que a gente está dizendo existem condições de você resolver sua questão de uma outra forma, num outro ambiente. Você teve uma relação com aquela pessoa e ela pode se construir, essa convivência daqui para frente, de uma outra forma. A tradição das abaiomis vem de longe. O método era utilizado por mães negras feitas escravas até nos porões dos navios negreiros para acalmar as crianças. Em meio à barbárie da escravidão, a palavra abaiomi em Yorubá significava encontro precioso. Para o juiz, a mediação é fruto de uma humanização no direito, que pode trazer muitos benefícios. O conflito tem que ser permeado de um diálogo. Se é um diálogo difícil, porque existem emoções, porque existe raiva, porque existe ódio, tem que ser um diálogo, então, minimamente possível para esse conflito diminuir um pouco a sua intensidade e permitir o desenvolvimento saudável da relação. A proposta da mediação também muda a visão das partes envolvidas, na medida em que entendem que justiça e vingança não são a mesma coisa. Se não há diálogo, vira número no papel, vira mais um processo e não há resolução do conflito. Sabe aquelas notícias que se espalham rapidamente na internet e não são verdades? Pois é, elas são as chamadas fake news, que podem e muito atrapalhar e confundir as eleições deste ano. Veja agora como você pode se proteger e identificar as notícias falsas. Fake news. Traduzindo, notícias falsas são aquelas mentiras que contam por aí sobre algo ou alguém. Essa atitude de espalhar boatos e casos fantasiosos não é uma novidade no mundo, mas ganhou relevância com a internet, especialmente com as redes sociais. Nelas, informações falsas se propagam mais rapidamente.
E como a mentira se disfarça de verdade. Sabe aquele post que espalha uma ideia radical de que as coisas vão mudar de maneira imediata? Ou aquele fato tenebroso que mancha a reputação de um político popular? Notícias assim podem ser manipuladas para mudar a sua opinião. Para se proteger das fake news, é importante checar os fatos, rejeitar os exageros, ler todo o texto antes de compartilhá-lo. Os próprios leitores são a primeira linha de defesa contra as fake news. Na dúvida, não compartilhe. E para este ano eleitoral, ficar atento é ainda mais importante. Fake news, boatos e mentiras podem prejudicar a democracia. E isso influencia diretamente no resultado do pleito, porque pode confundir o eleitor sobre o voto que ele pretende dar a alguém. Alunas de uma escola municipal do Rio de Janeiro viraram youtubers. Até aí, nenhuma novidade. Mas o interessante é que elas divulgam na internet os conteúdos aprendidos em sala de aula. E com isso, se aplicam mais nos estudos. Na Escola Municipal Finlândia, as estudantes são as protagonistas. 7 alunas formam um time e são as responsáveis pelas redes sociais do colégio. Elas produzem e moderam conteúdos que esclarecem dúvidas sobre ciências, higiene e cultura e contam um pouco sobre o dia a dia da escola. A ideia surgiu há um ano, como forma de divulgar os projetos pedagógicos. Além de divulgar os projetos da escola, passamos a usar o canal da escola para produzir vídeos com mensagens mensagens não só para os alunos, professores, não só para pessoas que têm um vínculo com a escola, mas também para fora, né, para a sociedade em geral. As gravações acontecem na própria escola e com o celular das estudantes. Os temas dos vídeos são sugeridos pelas integrantes do time F e os roteiros escritos pelo professor Edson. Laiane foi a escolhida pelas colegas para apresentar o quadro Fatos e Boatos. Algumas pessoas daqui da escola também não sabiam de alguma coisa ou achavam que era alguma coisa e na verdade não era. Eu acho que isso trouxe uma ajuda na vida dessas pessoas, principalmente escolar. Gabriele também tem um quadro fixo, com dicas diversas. Toda semana a gente tem uma dica diferente e eu acho super legal fazer esse quadro, eu acho maravilhoso. São dicas de estudos, essas coisas assim. A mais nova integrante do time F fala com empolgação do projeto e como ele ajuda na integração entre os alunos. O significado do time F é companheirismo, então a gente aprende um pouco a se juntar mais, a criar juntos, porque esse é o significado de uma escola também, criar juntos, compartilhar momentos e experiências. E está sendo tudo tão animado e tão inesperado e eu estou gostando muito. Estudantes do Instituto Federal da Bahia criaram sistemas eletrônicos que podem facilitar a vida de pessoas com deficiência visual. Um deles avisa sobre a chegada de ônibus nos pontos. Já o outro emite sinais sonoros para informar a localização e indicar a direção por meio de mensagens de voz. Locomover-se pela cidade nunca foi uma tarefa fácil para João. Aos 10 anos, ele perdeu completamente a visão, consequência de um glaucoma congênito. No dia a dia, o que é comum para pessoas sem limitações, para ele é um grande desafio. Nós, deficientes visuais, temos uma dificuldade muito grande em estar no ponto do ônibus e às vezes não tem alguém para informar ou na outra situação é o ônibus que pode chegar e não ser o nosso e o nosso parar atrás em seguida. E muitas vezes passar pelo lado, ou então a gente não tem ninguém para informar e a gente acaba se prejudicando, perdendo ônibus. Para facilitar o ir e vir de pessoas como João, estudantes do Instituto Federal da Bahia criaram um sistema que é acionado pelo peso corporal. E a partir disso, é possível informar a localização exata e indicar a direção com mensagens de voz. O sistema de áudio direciona o cego para onde ele está. Por exemplo, ele chegando aqui, ele vai ter à direita, Polícia Militar, à esquerda, o lanchonete em frente e a saída, ok? Então, ou seja, ele direciona o cego dando independência. Outro projeto desenvolvido pelos estudantes é um transmissor que deverá ficar dentro dos ônibus e que emite um sinal de rádio para este receptor. Ele dará informações para quem tem alguma limitação por meio de voz.
O receptor identifica o número da linha do ônibus que está vindo e o destino. Nos alto-falantes, sai o alerta para o passageiro. 0813 Pituba. Kathleen ajudou no projeto como usuária. Ela espera que um dia possa contar com esse sistema em todos os pontos de ônibus. É um projeto que foi visado primeiramente, como o pessoal disse, foi visado primeiramente para pessoas que têm a deficiência visual, mas, por exemplo, eles pensaram na perda visual total, mas esse projeto também de pessoas que têm baixa visão, como eu, pode vir acarretar pessoas que são analfabetas, idosos, crianças, pode ajudar muitas pessoas, é um projeto muito... e que vai auxiliar muito, não só a mim, mas a muitas pessoas. Para produzir cada um dos sistemas, os estudantes gastaram menos de R$300. Por causa do custo baixo, os professores e alunos envolvidos no projeto esperam que investidores apareçam. Muitas vezes, quando eles chegam no ponto de ônibus que não tem alguém para auxiliar, eles têm que esperar alguém chegar no ponto de ônibus, que muitas vezes demora 10, 15, 20 minutos para poder auxiliá-los. Eles se colocam na situação de insegurança e dependência total das pessoas. Isso tira o direito de ir e vir das pessoas. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil, com tradução em Libras. Muito obrigado pela companhia. Bom dia para você. Tchau. Continue com a gente. Bom dia. Tchau.